ao professor Daniel por ter aceitado o convite, né, para dar essa palestra para a gente, para trazer algumas informações, né, sobre a Caatinga. Hoje ele é comemorado o Dia Nacional do Bioma Caatinga, né? Essa data ela foi criada com o intuito de não apenas, né, homenagear esse bioma que é único, né, que só o Brasil tem, não é isso, Daniel? Daniel vai falar na sua apresentação, né, mas também conscientizar as pessoas sobre a importância da sua conservação, né, para o equilíbrio ambiental. Eu não vou aprofundar muito, até porque Daniel, o professor, o palestrante, quem vai, né, trazer as informações para a gente. Mas, de antemão, né, Daniel, muito obrigado por ter aceitado o convite. E não tenho dúvida que vai ser muito rico, né, a trazer muita informação para a gente a respeito desse bioma, que, em especial, a gente, nossa região, né, a gente é cercado por esse bioma. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos e ao professor Daniel. Uma palavra, professor. Valeu, obrigado. Pessoal, boa noite, né? Primeiramente, agradecer a Ari pelo convite. Nós teremos aula hoje, ele disponibilizou o momento para que a gente pudesse falar um pouco sobre o bioma Caatinga, tão importante, principalmente porque a gente está inserido diretamente, né, nessa vegetação, usufruímos diretamente das potencialidades que o bioma apresenta, né, e infelizmente um bioma que a gente vê uma riqueza diferente do bioma, mas muita gente acha que é um bioma pobre, né, um bioma empobrecido, um bioma que não tem nada a oferecer. Infelizmente isso acontece muito quando você está conversando com alguém, principalmente aquelas pessoas que moram em regiões litorâneas, moram em regiões no Sudeste, porque ele não tem a visão intrínseca, né, a visão dentro do bioma para ele identificar as suas potencialidades e sua importância, né. Ele já falou um pouquinho aí que ele é um bioma exclusivamente brasileiro, é uma das principais importâncias dele, né, você não vai encontrar esse bioma em nenhum lugar do mundo, né. Consequentemente, a gente tem muitas espécies que são endêmicas, próprias apenas do bioma Caatinga. Então, infelizmente, essas espécies, né, por se apresentar apenas no bioma Caatinga, muitas estão em processo de extinção, né. Agradecer a todos vocês, pessoal, por estarem presentes, né. Eu sei que muita gente aqui passa o dia todo trabalhando, tal, e chega à noite e, vou assistir uma porcaria da palestra, que negócio todo, muita gente pensa assim, mas vocês estão aqui, muito obrigado por estarem participando. E eu espero que o que eu vá transmitir, né, de certa forma, abra os olhos da gente, para a gente ter uma consciência com os problemas, né, que nosso bioma enfrenta, né, e que vocês vejam as potencialidades, a importância dele, de certa forma. Se alguém já conhece, já viu, né, então que a gente possa se aprofundar mais. E eu quero que vocês também, se puderem, a gente tenha uma conversa, né, porque eu não sou especialista no bioma em si, estou inserido, sou biólogo, mas não sou especialista diretamente no bioma Caatinga, mas como a gente está inserido nele, a gente tem certo conhecimento, né, eu também produzi aqui uns slides para a gente tentar falar um pouco sobre o nosso bioma, certo? Todo mundo está vendo a apresentação? Sim, Daniel, tá ok. Beleza. Aproveitei aqui uma apresentação da quarta gerência, né, para colocar a capa do nossa conversa. Então, pessoal, como o Ari comentou, hoje é dia 28 de abril, né, Dia Nacional do Bioma Caatinga, né, e ele falou muito bem sobre isso em relação a esse dia ser importante, um dia de comemoração, porque o bioma ele é muito importante, principalmente para o Nordeste e para o povo nordestino. Então, esse dia ele tem uma certa mística, vamos dizer assim, e infelizmente ele não é tão comemorado como deveria ser, né? Outros biomas também têm seus dias, o Pantanal, a Mata Atlântica, o bioma Amazônia, né? Só que aí o bioma Caatinga muitas vezes é deixado de lado, é esquecido, né? E é lembrado mais por nós que estamos diretamente habitando, inseridos nesse bioma. Então, esse Dia Nacional da Caatinga, né, ele foi criado pelo decreto de 20 de agosto de 2003. E ele tem essa data, não foi à toa, tá certo? Ele foi uma homenagem ao professor João Vasconcelos Sobrilho, né, que ele nasceu nesse dia, no dia 20 de agosto de 2003, não, dia 20 de agosto de 1909, tá certo? E faleceu em 1989. E foi um dos principais estudiosos do bioma Caatinga. Então, para homenagear, né, o professor João,
foi criado o Dia Nacional da Caatinga e aí foi colocado no dia de seu nascimento. A definição do nome Caatinga, pessoal, acho que boa parte já devem ter, né, observado, ele se deve principalmente à vegetação, que ele vai comentar daqui a pouco o porquê o nome Caatinga. Né? Ele tem um nome que vai ser remetido aos nossos índios, né? Os primeiros povos que habitaram nossa região, tá certo? Então, esse dia é importante porque, além de homenagear, né, o nosso bioma, ele também vai buscar, como a Mari falou, conscientizar a população em geral, né, não só a população do Nordeste, para as potencialidades e importâncias da Caatinga para o Brasil e para o mundo. Né? Como a gente estava comentando agora há pouco, é um bioma riquíssimo, a gente vai falar sobre isso, e muita gente, né, não dá tão importância e esquece o bioma Caatinga, tá certo? Como eu falei, primeiramente, o que é Caatinga, pessoal? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, né? E o nome, ele remete principalmente ao tipo de vegetação, né? Essa vegetação predominante do Nordeste do Brasil. Como a Ari comentou no início, se é um bioma exclusivamente brasileiro, ele é exclusivamente nordestino, com exceção do norte ali de Minas Gerais, né? Então é um bioma praticamente todo nordestino, tá certo? E, infelizmente, né, por ter um bioma nordestino, como eu já falei, ele vem sendo discriminado, como também a população que vive desse bioma, né? Muitos de nossos conterrâneos, né, vivem na região dos sertões, né, ali na parte do agreste, e muitas vezes eles são discriminados porque são vistos como pessoas, né, que não têm renda fixa, pessoas que vivem em um ambiente seco. Então, isso torna, né, de certa forma, pessoas que são discriminadas por, basicamente, principalmente pessoas da região sul-sudeste, né? São indivíduos que se acham maiores por habitar em regiões mais desenvolvidas, vamos dizer assim, né? Então, como eu comentei, os primeiros habitantes, os índios da nossa região, chamavam esse bioma, essa vegetação nossa de Caatinga, né? Que em sua língua original, no tupi, significa mata branca, né? Ou seja, isso remete à região da Caatinga na época de seca. Eu coloquei aqui algumas imagens, se você observar, isto aqui é na época verde, do lado direito na época seca. Então, esse bioma ele é interessante porque ele sofre uma modificação drástica no momento que as chuvas começam a cair nessa região, né? Todo mundo aqui, vocês estão inseridos, assim como eu, a gente percebe essa mudança, e eu acho lindo, né? Como biólogo, eu acho uma coisa maravilhosa essa alteração que o bioma sofre. No período seco, a gente vê aquela mata sem folhas, né? Cheia de garranchos, árvores retorcidas, o solo nu, né? E quando você vê qualquer gotinha de chuva, poucos pingos de chuva que caem na área, você vê que a natureza floresce novamente. E aí você vê a volta até de animais que não estavam habitando naquele momento, eles retornam porque as chuvas trazem uma nova esperança, como várias músicas, né, da nossa cultura, elas retratam isso, principalmente Luiz Gonzaga, né? Falava muito sobre isso naquela volta da asa branca, né? Quando a chuva chega no sertão e aí o retirante para a seca, ele voltava para a sua terra, era a maior alegria do mundo. Então, essa palavra Caatinga vem do tupi, que remete à mata branca, ou seja, no momento que a mata está seca, você aparenta uma mata cinzenta, né? Mata esbranquiçada. Pessoal, qualquer pergunta, né, que vocês tiverem, podem, ou façam no chat ali, a Ari vai me falar, ou então vocês podem ligar o microfone e me interromper, tá? Isso é bom que a gente tenha uma conversa para não ficar só falando aqui e vocês só escutando. Como a gente vem falando sempre, eu gosto de frisar isso, porque é uma das principais características dela, que ela é 100% brasileira, né? Então, em nenhum lugar do mundo você vai encontrar. Eu falei, Daniel, e a Amazônia? A Amazônia você é uma floresta tropical, então você tem no Brasil, tem na Bolívia, tem no Equador, tem na Colômbia, tem floresta tropical também na Indonésia, por exemplo, na região da Ásia, né? Regiões ali da África, alguns lugares. Então, o bioma Caatinga, não, você é exclusivamente brasileiro. Segundo o IBGE, nós temos uma área de 844.453 km², né? E a totalidade desses limites vai se encontrar no território brasileiro, como eu comentei, né? Sendo um dos maiores patrimônios biológicos do nosso planeta. Por quê? Porque como é um ambiente que tem muitas espécies endêmicas próprias apenas desse ambiente, ele contribui muito para a biodiversidade mundial, né? Então, infelizmente, ele vem sendo degradado e
boa parte dessa biodiversidade vem sendo perdida ao longo de diversos anos de ocupação, né, do ser humano aqui na Caatinga, certo? Como eu falei também, ó, ela atinge todos os nossos estados, todo o Nordeste, adentrando um pouquinho aqui, ó, na região norte de Minas Gerais, então todo o Nordeste, né, você vai encontrar vegetação desse tipo do bioma Caatinga. E ainda faz limites com outros 3 biomas, né, com a floresta amazônica, com a Mata Atlântica. Aqui, por exemplo, na Paraíba, nós temos o bioma Caatinga, a parte do sertão, né, temos o bioma Caatinga aqui na parte Seridó, Curimataú, e Cariri também, e temos o bioma Caatinga próximo ali onde a gente chama de Brejo, né. Já após o Brejo, nós temos a Mata Atlântica, que seria, né, que é aquela região onde engloba nosso litoral, tá certo? Então, ele faz divisa com esses 3 biomas, sendo que ele serve também, então, de migração das espécies. Espécies que nós temos aqui na Caatinga, elas podem migrar para outras regiões, é o que auxilia muito a sobrevivência das espécies, principalmente no período de seca, né? Algumas espécies animais, elas conseguem migrar para outras áreas e aí conseguem sobreviver na época de seca, retornando à nossa região quando as chuvas começam a cair, vamos dizer dessa forma, né? Vou falar um pouquinho agora, pessoal, sobre as características morfoclimáticas, como a gente chama, né? O clima, as chuvas do bioma, o solo, a formação do nosso relevo, tá certo? Para a gente entender um pouquinho essas características e por que nosso bioma é tão rico, né? Em espécies, tanto animais quanto vegetais. É um clima semiárido, né? Ele nem é tão árido como os desertos e nem é chuvoso como outras regiões. Porém, esse clima semiárido é o que fez com que a natureza da Caatinga fosse tão rica, né? Tão diversos animais e vegetais e outros seres que tiveram que se adaptar a esse clima semiárido. Então, você vai ter períodos chuvosos que não são tão extensos assim, e nem tanta chuva, mas aquele período de chuva ele vai ser importantíssimo para muitas espécies conseguirem sobreviver, e elas vão ter aspectos, características que vão conseguir armazenar água, por exemplo, armazenar alimento para os períodos de seca. Então, essas particularidades do clima semiárido é o que fez com que o bioma apresentasse tanta diversidade. É uma das principais características dele, né? Então, as chuvas que caem nessa região, no máximo, chegam em torno de 800 a 1.000 milímetros. Para um bioma como um todo, é pouca chuva, né? Chegando a áreas como Cabaceiras aqui na Paraíba, que, se eu não me engano, chove no máximo 300 milímetros por ano. Isso em anos chuvosos, né? Então, esses períodos, né, você vai dividi-los em 2 partes. Tem o período chuvoso e o período seco. Dificilmente você vê o bioma Caatinga apresentar 4 estações, né? Verão, outono, inverno e primavera. A gente pode identificar algumas árvores, por exemplo, né, que perdem suas folhas na época do outono, né? Outras já perdem na época de verão, que é a época que dá um pouquinho mais de chuva, então elas começam depois a florescer. Mas, predominantemente, a gente trata com período seco e chuvoso. Inclusive, quem trabalha com o bioma Caatinga, né, quando vai fazer suas coletas, sempre divide o período seco e chuvoso, porque você tem essa diferença primordial entre as 2 épocas do ano, né? Você vê o florescimento de algumas espécies, você vê outras espécies que não estão presentes mais, e aí você consegue fazer um paralelo entre o período seco e chuvoso corretamente. O período chuvoso, como eu comentei, é muito curto, né? Pode chegar de 3 a 5 meses, isso em anos regulares, né? A gente já pegou anos de secas prolongadas, né? Acho que muita gente já passou por isso, até aqui, né? A gente pegou muito carro-pipa, né? Eu era criança, mas eu lembro da época de seca, né? E aí, esse período não choveu o quanto deveria. Isso a gente deve principalmente ao quê? Às mudanças climáticas, né? O El Niño, a Laninha, né? Que são 2 fenômenos climáticos, eles interferem diretamente no período de chuva da região Nordeste e de outros locais do mundo também. Mas, comumente, as chuvas começam em janeiro e terminam em maio. Muitas vezes, em junho, a gente vê muita chuva também. Então, pode ser que esse período ele seja um pouco mais prolongado. Não inicia em janeiro, inicia em fevereiro. Então, isso pode variar um pouco. Mas, quando a gente fala em clima, a gente fala de estudos ao longo do tempo. Segundo os cientistas, o clima dessa região, as chuvas de janeiro a maio, tá certo? Quando há chuvas, elas são torrenciais, são chuvas fortes, né?
porém são irregulares. Então, elas são fortes durante um dia, por exemplo, e passam 1 mês, 2 meses sem chover novamente. Isso acontece muito no clima aqui da região do bioma Caatinga, né? E no caso do período seco de estiagem, o comum é que ele demore de 7 a 9 meses, né? Entre junho e dezembro. A temperatura cerca de 60 graus Celsius no solo seco, né? Comumente ela fica entre 25 e 30 graus, mas como a gente está percebendo, né? A temperatura está oscilando muito e até pode chegar a 33, 34 graus durante o dia. Está muito quente ultimamente. Então, isso se deve também a esse clima semiárido que nós observamos no nosso bioma. Com relação a rios, né? Eu aqui em Pelavrada, por exemplo, a gente não vê rios. Não consegue identificar nenhum rio, porque os rios do bioma Caatinga, ele tem umas particularidades, né? A maioria ela é intermitente. Isso quer dizer o quê? Que os rios não duram o ano todo. Eles só estão presentes no período de seca. Boa parte dos rios só estão visíveis, só estão com água no período chuvoso. Vamos dar exemplo aqui do nosso rio Curimataú e o rio Seridó. São 2 rios que são próximos da nossa região, né? Cortam até o município de Pedra Lavrada, por exemplo, e eles não estão o tempo todo com água. Dificilmente ele consegue chegar a um momento e ver esse rio de um lado a outro, das margens, por exemplo, com sua lâmina d'água por inteiro, né? Mas quando está no período chuvoso, boa parte dos rios eles se enchem e aí fazem, vamos dizer assim, a festa, né? Tanto dos vegetais como dos animais que habitam este ambiente. Quando eu falo animais, estou falando também do ser humano, que nós somos animais e estamos presentes, necessitamos muito da água que a chuva provém para a nossa sobrevivência, né? Então, dos grandes rios que nós temos chamados são aqueles rios que estão o tempo todo com água, né? Mesmo que seja uma profundidade pequena. A gente tem o Rio São Francisco, né, que é um enorme rio, todo mundo já ouviu falar, e, inclusive a gente tem a transposição do São Francisco, né, que foi importantíssima para o desenvolvimento do Nordeste, desde o tempo que ela começou, e também para matar a sede, vamos dizer assim, né, do povo nordestino que estava tão carente há muito tempo. Então, é uma obra enorme, né, que tem 2 eixos. Nosso eixo já está pronto, se eu não me engano é o eixo sul, e o eixo norte ainda está para ser concluído, né. E outro rio é o Rio Parnaíba, né, que a gente, se eu não me engano, corta o Maranhão e o Piauí, né, os 2 rios, ele corta os 2 estados, e também é um rio importantíssimo para o desenvolvimento do Nordeste, né. O São Francisco é muito mais importante por ser um rio maior, né, passar por vários estados. Para quem não tem a noção, não sabe, pessoal, o Rio São Francisco ele nasce lá numa serra lá em Minas Gerais, tá certo? Ele veio de Minas Gerais já cortando todo o Nordeste, e aí você tem várias hidrelétricas, né? Várias obras de transposição, e aí é um rio importantíssimo para o desenvolvimento do bioma Caatinga também. E nós temos o Rio Paraíba aqui no nosso estado, né? O maior rio da Paraíba, né? Ele corta desde Monteiro até chegar a desembocar no Oceano Atlântico, lá em João Pessoa, e aí, perdão, lá em Cabedelo, né, que é onde ele se encontra com o Oceano. E esse rio ele é importantíssimo também para o desenvolvimento dessas áreas, né? E hoje ele está recebendo uma boa quantidade de água porque ele faz parte da transposição do São Francisco. Ele também recebe água, e aí por isso que nós hoje temos uma água praticamente o ano todo, devido à transposição. Os rios nossos, eles são formados basicamente pelas chuvas que vêm do litoral, né? Essas chuvas vêm do litoral, elas são barradas pelas serras de chapadas, principalmente aqui na Borborema, né? Aquela parte da Borborema, e aí, ao precipitarem, formam as nascentes que vão se transformar nos rios que nós encontramos na Paraíba e em outras áreas, se forem rios que cortem outros estados. Pessoal, se estiver muito rápido, assim, se a gente estiver começando muito rápido, se estiver dando para entender, vocês falem, por favor, e conversem para não ficar só no monólogo, tá certo? O solo aqui do nosso bioma, ele é um solo raso. Isso quer dizer o quê? Que é um solo que a rocha matriz, a rocha que forma o solo, ele fica próximo à superfície. Isso dificulta o acúmulo de água. Então, é por isso que muitos açudes, por exemplo, muitos poços, né, eles não têm uma profundidade e aí o acúmulo de água é pequeno. E aí favorece a evaporação. Por isso que muitos açudes que nós temos aqui, se não forem desassoreados, né, cavados, ou seja, tirar da lama, como a gente fala, eles vão secar mais rapidamente. O sol implacável, né, ele vai evaporar
diariamente, a quantidade da evaporação é enorme, né, no nosso bioma, e aí os solos secam rapidamente. Porém, é um solo rico em minerais. Tanto que uma das principais atividades econômicas aqui é a mineração. Então, a mineração é você ver, tanto aqui em Pedra Lavrada, por exemplo, como em várias áreas ao redor, né, no Rio Grande do Norte, Ceará. Essa mineração, ela consegue extrair muitos minerais do solo. Então, um solo rico. A gente diz que a caatinga é pobre, não, pelo contrário, é uma caatinga muito rica, né? Claro que tem regiões hoje que estão devastadas, ou seja, não tem mais a cobertura vegetal, consequentemente, ocorre a desertificação. E aí, aquela região, infelizmente, empobreceu seu solo, né? E outra coisa que a gente encontra muito são fragmentos de rochas, né? Como é um solo raso, muito rico em minerais, ele também é muito fragmentado. Você tem muitas rochas presentes no solo, o que muitas vezes dificulta até a agricultura em algumas áreas, né? Com relação ao relevo, pessoal, nosso relevo possui especificidades, coisas específicas, né, nas suas formas, que foram modeladas durante anos, milhões de anos, né? Então, através do clima, né, como temperaturas, as chuvas, o vento, a umidade do solo, do ar, ele foi modificando, moldando o nosso relevo, né? Ou seja, modificando nossa paisagem. E hoje nós temos uma paisagem formada basicamente por serras, né? Você pode observar em algumas regiões do bioma Caatinga, você tem muitas serras, muitos planaltos, como aqui o Planalto da Borborema, eu coloquei para a gente identificar, né? Que corta aqui a região do Brejo, ali, Campina Grande, né? E também tem a depressão sertaneja. Então, é uma particularidade do bioma. Você tem uma depressão, que a gente chama sertaneja, porque é adentrando os estados, né? O sertãozão dos estados, não só da Paraíba, como os outros estados também. E aí, todas as particularidades do relevo alteram as espécies que ali sobrevivem, né? Tanto vegetais quanto animais, e, consequentemente, também altera o clima dessas regiões. E aqui, por exemplo, um exemplo de uma serra, né, nós temos o Pico do Jabre, né, que é o ponto mais alto da Paraíba. Ele chega a 1.197 metros, fica na cidade de Maturéia, né, até um ponto turístico, muita gente vai visitar essas áreas, né, essa área, sobe o Pico do Jabre e tal, diz que tem uma vista muito bonita, nunca fui, mas tenho até interesse em ir algum dia. Então, para quem diz que o bioma Caatinga é pobre em diversas frentes, vamos dizer assim, nós temos uma economia variadíssima, né? Essa economia, ela se baseia principalmente nessas 4 vertentes, as 4 partes que eu coloquei para vocês, que é o fornecimento de lenha como matriz energética. Então, boa parte da população da Caatinga utiliza a lenha para cozinhar, por exemplo, né? Como eu falei para vocês no início, muita gente ela não consegue empregos fixos, né? Não consegue ir para as cidades, vivem em áreas rurais, e aí tem que utilizar o que a natureza dispõe, né? Então, boa parte da matriz energética nossa, ela vem da lenha. Porém, infelizmente, isso é o que ocasiona um dos principais impactos ambientais, que é o desmatamento, que vai levar, consequentemente, à desertificação, né? É um problema que inicialmente era apenas utilizado para uso doméstico, mas as indústrias, né, como padarias, pizzarias, indústrias cerâmicas, eles estão utilizando muita lenha para suas indústrias, né, para a produção do que eles vendem, por exemplo, e aí está acabando com uma grande área da nossa mata, né? Outra parte da economia é a pecuária, tanto bovina quanto caprina, né? De certa forma, é um ambiente semiárido, mas favorece muito a criação, principalmente de bodes, né? A nossa cultura, todo mundo observa, ela se baseia na venda, né? No corte da carne de bode, também na venda de leite de cabra, de fabricação de queijo através de leite de cabra. Porém, o gado ainda também é muito utilizado, né? Mesmo sendo uma área que nós temos uma área muito seca, mas quando há o período chuvoso, a grande quantidade de alimento que o solo dispõe favorece também a criação de animais, no caso bovinos, né? Outra importância, né, muito grande é a apicultura. Você vê muitas regiões que favorecem a criação de abelhas, né? Muitas árvores da Caatinga têm flores que dão um mel excelente, né?
Então, a criação de abelhas nessa região ela é favorecida principalmente por isso, né? Então, muita gente consegue criar abelha na caatinga, né? E aí vende o mel de ótima qualidade. E, por fim, a agricultura de sequeiro, que é aquela agricultura no solo mais seco, e também a agricultura irrigada. Porém, a parte da agricultura irrigada, pessoal, ela tem um impacto maior, porque você vai extrair muita água dos açudes ou de poços artesianos, e essa água, muitas vezes, não é reposta. E demora as chuvas a ocorrer. Vou dar um exemplo aqui muito comum da irrigada, que são os campos de tomate, né? Nossa região aqui, ele não é favorecido para a plantação de campo de tomate, mas, infelizmente, quando ocorrem chuvas na nossa região, que os açudes enchem, a primeira coisa que alguns agricultores fazem é utilizar a área para plantar tomate, né? E além de usar muita água para irrigar, você usa uma grande quantidade de veneno, que a tomate desprende uma grande quantidade de veneno para evitar as pragas, e aí esse veneno também infiltra no solo, acaba tornando tóxica tanto a água dos mananciais, dos açudes, tá, rios, quanto também a água dos nossos poços artesianos, ou seja, do nosso lençol freático, né? Pode fazer. Isso, isso. Diego, eu não estou lembrado do nome agora da abelha, mas ela produz um mel mais escuro e mais encorpado. Agora, não vou me recordar o nome da espécie da abelha. Né? Eu acho que é mel de uruçu, não, Daniel? Isso, pronto, Maricas, obrigado. É isso mesmo, Maricas, por isso que é boa essa conversa, porque a gente vai lembrando. Maricas está correta, é o uruçu mesmo. É uma abelha mais nativa, né? Que ela também não é tão difícil o manejo, porque não é uma abelha muito agressiva. Se bem o pessoal gosta muito de utilizar aquela abelha africanizada, porque produz muito mais mel. Porém, aquela abelha é mais difícil de você conseguir manejar, né? E é bem mais caro o mel dela, né? É bem mais caro. Bem mais caro. Então, a Uruçu, por exemplo, como a Maria Clécia nos lembrou bem, ela utiliza as plantas nativas da caatinga, marmeleiro, por exemplo, né? Utiliza, se eu não me engano, algumas flores de cactáceas da caatinga também. E aí isso faz com que o mel tenha uma certa particularidade que você não vai encontrar em outras regiões, porque não tem aquele tipo de árvore. Entendeu? Então, tem sim algumas espécies de abelhas nativas na nossa área que elas produzem um mel diferenciado. Claro que a quantidade de mel vai ser pequena, né? Vai ser menor, e aí muitas vezes torna o mel um pouco mais caro e as pessoas não querem usufruir, não querem comprar, mas para o produtor, vamos dizer assim, que vai utilizá-lo em casa, é muito bom, é um mel muito, muito, muito nutritivo, né? Não sei se foi satisfeito com a resposta. Ô, Inclusive, Daniel, a gente tem um agrônomo aí, se tiver alguma colocação, pode fazer, viu, Jéssica, né? Daniel, boa noite. Boa noite. Fala, Gilberto. Em relação aí ao campo de tomate, né, que você estava citando aí essa irrigação, Sim. tem outro problema, que é em relação ao processo de desertificação também, né? Que o solo também vai perder os macro e micro nutrientes nesse caso aí, Isso. processo de irrigação da tomate. E além, né, do impacto ambiental, que vai pegar esse fertilizante também vai levar para dentro dos reservatórios, né? Isso, boa observação, Gilberto. Boa observação. No caso, o que o Beto está comentando é o seguinte, porque você está plantando só uma cultura, né? Essa cultura vai extrair, basicamente, os micro e macronutrientes que aquela cultura utiliza. Então, se você puder sempre tomate na mesma área, vai chegar um momento que aquela área não vai mais conseguir suprir a necessidade nutricional de nenhum vegetal, né? Agora, se você estiver falando alguma coisa aí que não esteja de acordo, você, por favor, pode intervir. Pessoal, então o extrativismo nosso aqui se baseia principalmente no umbu, no uricuri, né, que é um tipo de vegetal que eu não conhecia tanto, né, e na carnaúba. Todo mundo já ouviu falar de cera de carnaúba, por exemplo, né? É uma cera que a gente utiliza muito também no nosso dia a dia.
Então, o extrativismo vegetal é interessante porque, de certa forma, ele é sustentável. Ou seja, você não agride tanto o ambiente, porque você retira apenas o quê? Sementes ou folhas da planta, por exemplo. No caso do umbu, você retira totalmente o fruto. Então, isso é um extrativismo que não é agressivo, como você derrubar, por exemplo, o vegetal como um todo, né? Outra coisa que a caatinga tem, e muito, pessoal, são plantas medicinais. Todos nós aqui, desde criança, tomamos muito chá, eu tenho certeza, né? Eu mesmo, quando minha avó era o que mais fazia quando eu estava doente. Então, a gente tomava muito chá e boa parte desses chás, né, dessas ervas, né, medicinais, dessas folhas, essas sementes, estão retiradas da caatinga. Além de muitos princípios ativos também de medicamentos que são extraídos do nosso bioma. Então, quem achava que o bioma era um bioma pobre, está mudando sua opinião, né? E espero que vocês mudem a opinião se alguém chegar a comentar sobre isso também, tá? Outra fonte importantíssima da economia é o ecoturismo, pessoal. Nossa região aqui, ela é riquíssima, né? Informações vegetais, informações rochosas, lagos naturais, cachoeiras. Então, tem um potencial econômico enorme nessa área. E, infelizmente, muitas vezes não vamos dizer assim, observado, não é... A palavra me faltou agora. Não é tão... se alguém lembrar uma palavra aqui. Explorado, obrigado. Não é tão explorado como deveria. Em nossa cidade mesmo, a gente não explora tanto. Agora, graças a Deus, os meninos da União Caatinga estão começando a explorar mais esse potencial de ecoturismo, né? E aí nós temos já algumas trilhas que são feitas, né, com guias e tal. Então, é muito interessante. Mas em outras regiões já existe um ecoturismo muito forte, né? E é uma boa base para a economia também do nosso bioma. Nossa flora, pessoal. Nossa flora ela é riquíssima, né? Nós temos 902 espécies catalogadas de vegetais da caatinga. E interessante que desses, um terço, basicamente, 318 são endêmicas. Não é encontrado em nenhum outro lugar do planeta, né? Então, 318 espécies da nossa flora são exclusivamente da caatinga. Então, veja, se você perde, por exemplo, qualquer uma dessas espécies, ela não vai ser mais possível, né? Não vai ser possível observá-la mais em ambiente se não for replantada, por exemplo. Então, naturalmente, ela não vai conseguir mais se desenvolver, né? Então, por isso é tão importante de você ter a consciência de preservar tanto a flora quanto a fauna do bioma caatinga. Então, dessas espécies, 46 já estão ameaçadíssimas de extinção, ou seja, já estão ameaçadas no ambiente natural de não existirem mais, né? Só serão retomadas essas espécies se você conseguir replantá-las, né? Um projeto de replantio para que elas voltem a ter uma quantidade suficiente para que a natureza consiga voltar ao estado inicial com relação a essas espécies, tá certo? A particularidade principal da nossa vegetação é essa aqui, ó. As folhas caem no período de carência hídrica, né? São plantas xerófitas, né? Essas plantas perdem as folhas, mas não morrem. Todo mundo vê que quando a planta consegue extrair novamente uma boa quantidade de água do solo, seja no período chuvoso, ela volta a florescer, né? As folhas voltam a surgir e voltam a florescer para conseguirem reproduzir novamente. Isso é uma adaptação exclusiva das plantas de ambientes áridos e semiáridos, né? Que é a perca de folhas para evitar a transpiração ou evapotranspiração. Daniel, Pode falar. tem uma pergunta lá de Edjácia no chat. Dá uma olhadinha. Deixa eu ver aqui no celular. Deixa eu ver aqui. Eu tô com o celular Ela está aqui do lado. perguntando quais as espécies ameaçadas de extinção. Edjácia, essa informação, infelizmente, não vou ter no momento. Se alguém tiver uma ideia aí de quais espécies são ameaçadas de extinção, eu agradeço. No momento que eu preparei a apresentação, eu não pesquisei quais foram as espécies. Deveria ter visto pelo menos algumas para citar para vocês. Mas, aliás, eu posso depois, né, fazer uma pequeno relato para te enviar, para te mostrar quais são as espécies ameaçadas. Tá certo?
Me desculpe aí, no momento eu não vou ter essa informação. Então, voltando. Essas folhas, elas são perdidas pela adaptação, como eu comentei, da planta, né? Porque ela vai evitar perder água pela transpiração, né? E nesse caso, essas folhas não vão absorver o gás carbônico para realizar a fotossíntese. Então, a planta vai ter que armazenar em seu caule, em suas raízes, uma boa quantidade de água e nutrientes para que ela consiga sobreviver ao período de estiagem, né? Então, eu acho interessantíssimo essa adaptação desse tipo de vegetação. Daniel. Oi. Ó, se tu quiser eu te falar aqui, que eu já pesquisei. Pode falar, Mariclésia, pode falar para Tem aqui, ficar até melhor. Principalmente algumas que são medicinais, né, como a catingueira, o jericó e o angico. Já nessa parte da caatinga, tem algumas espécies raras, né, que é como o ipê roxo, o cumaru, a carnaúba e a aroeira. Essas daí que estão ameaçadas de extinção. Tá, muito obrigado, Mariclésia. Vocês veem que boa parte das plantas ameaçadas de extinção, elas são utilizadas para a produção de lenha, né? Cortam-se as plantas para utilizar a madeira. E, infelizmente, não tínhamos tantas áreas de proteção ambiental na Caatinga, né? Já está sendo revisto isso. E aí nós temos alguns parques nacionais já criados, baseados, buscando isso, né? Isso, ararinha azul. Nossa, pai. Isso mesmo, isso mesmo. O zebeleu eu também não conheço. Não pode ser até um nome, pode ser que a gente use outro nome, né? Se alguém souber o que é o zebeleu, pessoal, pode nos falar, que até é tipo de informação que a gente fica sabendo, né? Outro também, Diego, se você não viu aí, é o veado da Caatinga. Nós temos também uma espécie de veado que ele é endêmico do nosso bioma. E, infelizmente, também ele está muito risco de extinção. Tanto que a gente nem observa mais, basicamente, em algumas áreas. Não sei se vocês lembram, um tipo de veado desse foi encontrado em Nova Palmeira. Ele estava até machucado, não sei se ele tinha batido no arame, dado em uma cerca e tal. Era um filhote ainda. E eles conseguiram soltar novamente no bioma. Não sei se ele sobreviveu, né, depois, mas... O Daniel, a Adriana quer falar, ela levantou a mão. Ok, pode falar, Adriana. Eu digitei. Tá. Deixa eu ver aqui. Ô, Daniel. Diga. Só faz um paralelo aí com o processo aí de desmatamento, né, dessas aves endêmicas. Sim. Que também está ocorrendo o processo de desertificação também. Isso. Semiárido, né? Então, o nosso semiárido brasileiro já tem uma probabilidade, né, uma possível estudo, que aponta que já mais de 40% esse semiárido já está sendo desertificado. Ou seja, o solo perdendo seus macro e micro nutrientes, né, devido a essa retirada. Isso mesmo. Esse desmatamento, né, dessa vegetação endêmica como fonte de energia, para fonte de padarias, né, para cerâmica e etc. Então, é outro caso também que a gente pode, qualquer dia, também levantar, né, que é o processo também sobre desertificação no nosso semiárido. Ou então fazer um breve recorte e estudar, né, e ver. Até um projeto, Gilberto, de reflorestamento de alguma área, a gente poderia, né, até... Outro encontro aí, podemos fazer junto aí, ou com os alunos, e ver isso aí, né? Que é outro sério, né, que está ocorrendo aí no nosso semiárido. Se eu não me engano, Gilberto, na Paraíba, 26% da área da Caatinga da Paraíba já está desertificada, 26%, se eu não me engano. Aí tem estudo que aponta aí que algumas áreas, né, está quase 40%. Depende do autor da pesquisa que vai estar vendo isso aí. Né? Elas vão atualizando, né, e vai... Essa retirada aí dessa vegetação endêmica como fonte de energia, né? Fonte de padaria, e etc. A gente não cita uma coisa também, Gilberto, que faz muito é a produção de estacas, de varetas, isso também é utilizado, a parte da vegetação da Caatinga, é retirado para isso, né? E muitas vezes a gente não fala só dos maiores, que são as indústrias que usam para queimar, né, a vegetação.
Outra particularidade, pessoal, das nossas plantas é que boa parte delas são espinhosas, né? Principalmente os cactos. Se você observar, os cactos não apresentam folhas, né? Segundo os estudos, na evolução dos cactos, eles perderam as folhas que elas estão se transformando em espinhos. Então, esses espinhos vão servir, basicamente, para proteção do vegetal, né? Ele não vai ter uma função como a folha, que tem a função de realizar a fotossíntese. Por isso que boa parte dos caules dos cactos, das cactáceas, né, eles são esverdeados, porque é ali onde você vai estar presente as células que vão realizar a fotossíntese, basicamente. Tá certo? Então, isso é uma particularidade da transformação das folhas em espinhos, evitando perder água pelas folhas, né? Então, essa planta não vai perder água, por isso que quando você pega um cacto, você observa que ele acumula muita água em seu interior, né? Ele é totalmente adaptado à região semiárida, e aí também tem esse processo de servir como proteção contra alguns predadores, alguns herbívoros, né, que vão consumir esse tipo de vegetal. O armazenamento... Diga, pode usar. Sim, eu esqueci, a Adriana perguntou aqui sobre os pássaros, qual a importância dos pássaros, né, para o ambiente e para nós, e para as árvores, né. No caso, os pássaros são importantíssimos, primeiro porque eles fazem parte da cadeia alimentar, pessoal. A gente nunca pode esquecer que você retirar um ser vivo da cadeia alimentar, você vai estar afetando tudo ao redor dele, né? Então, não, se uma espécie se extinguir, o que é que tem? Se a besteira tem tantas, né? A gente pode pensar assim. Mas aquela espécie, ela serve de alimento para algum ser vivo, ela pode servir de abrigo para outro ser vivo, né? Ela tem sua função no ambiente. E no caso dos pássaros, por exemplo, eles também têm uma função que é levar as sementes de um lugar para outro, por exemplo, né? Ao consumirem uma semente, consumirem um fruto, eles podem, né, não é porque eles vão querer, eu vou levar a semente, mas, de certa forma, eles vão dispersar a vegetação, e isso é importantíssimo para um bioma como a Caatinga. Por quê? Porque é um bioma já muito degradado, né? É um bioma que perdeu muito da sua vegetação. Então, se você não tiver essas espécies, animais, né, que fazem esse processo de distribuição, vamos dizer assim, das sementes, muitas árvores não conseguem habitar outras áreas. E aquelas regiões que vão secando, por exemplo, aquelas árvores vão acabar também se extinguindo daquela área, e esse processo de extinção da espécie vai ser mais acentuado, porque você também não tem pássaros e outros seres vivos que façam esse processo. Então, os pássaros têm fundamental importância na cadeia alimentar e também no processo de distribuição, vamos dizer assim, da vegetação, das sementes de muitas árvores. Tá? Eu espero ter respondido aí, Adriana, para você, sobre o seu questionamento. Então, o armazenamento de água, pessoal, em muitos tecidos vegetais, é importantíssimo para essa adaptação ao semiárido, porque muitas árvores, eles armazenam tanto no seu caule quanto nas suas raízes, né, para os períodos de estiagem, então elas vão conseguir sobreviver até o próximo período chuvoso, né. Eu vou dar um exemplo aqui, a barriguda. Eu acho que todo mundo já ouviu falar na árvore chamada barriguda, né, ela tem um tronco bem protuberante, né, parece uma barriga mesmo de alguém, né, e ali é que tem um grande armazenamento de água, tá certo? Aí, Daniel, se eu cortar lá, eu posso tomar essa água, de certa forma, ela armazena água para sua utilização. Mas algumas espécies, como, por exemplo, os cactos, você consegue extrair o sumo, que a gente chama, né? Que, no caso, esse sumo é a seiva, né? A seiva bruta ou a seiva elaborada, que é a seiva que tem águas minerais ou a seiva que já tem uma glicose e outros nutrientes. Então, você consegue, sim, cortando, por exemplo, um chique-chique, uma coroa de frade, e retirando aquela parte interna, se você espremer, você vai conseguir um pouquinho de líquido. Não vai ser como a água que a gente toma em casa, é óbvio, né? Porque ela vai ter um sabor diferente, vai ter um sabor, né? Porque você está extraindo diretamente do vegetal. Mas em um período que você esteja perdido na mata, por exemplo, ou necessitando se hidratar, você consegue um pouquinho de líquido para tentar sobreviver. Outro também são os umbuzeiros. Acho que eu já vou falar também dos umbuzeiros, que a gente chama de batata do umbuzeiro, né? É uma formação ali na sua raiz, que também ela armazena água. Você pode até extrair, se você conseguir, claro, também cavar o solo para pegar a raiz do umbuzeiro, e você vai observar que ela também tem uma quantidade de líquido armazenado nessa região da árvore, tá certo? Então,
são exclusivas, né, para que eles consigam sobreviver nesses ambientes mais secos. Aqui são algumas imagens, você mostrando na época de seca, né, muitas árvores retorcidas, espinhosas, né, sem folhas, como eu já comentei para vocês, o processo de perder essas folhas, né. E aqui no período mais chuvoso, você vê a diferença, né, da vegetação, ela fica muito mais rica, muito mais florida, né, folhosa, frondosas, as árvores muito frondosas, e aí você tem uma grande quantidade de vegetais que vão, por exemplo, conseguir reproduzir melhor nesse período, né. Então, a importância de manter, por exemplo, a vegetação intacta é que o solo vai conseguir também armazenar mais água, né. O solo nu, que é o solo sem vegetação, a água vai escorrer mais facilmente, levando os nutrientes do solo, consequentemente, e não vai adentrar muito nesse solo, impedindo, assim, a formação também do lençol freático. Por isso que é tão importante manter a vegetação dessas áreas intactas, principalmente do bioma Caatinga, que é uma área semiárida, né? Um ambiente semiárido. Aqui são as espécies que a gente encontra, né, mais facilmente aqui na Caatinga, o umbuzeiro, todo mundo conhece, pereiro, faveleira, baraúna, aroeira, inclusive algumas cidades nossas daqui da Paraíba, né, recebem nomes das árvores, né, baraúna, aroeira, né. Nós temos aqui o Umaru, que é nosso distrito, também é o nome de uma árvore, né. Então, são várias árvores que a gente pode encontrar em nosso ambiente. Aqui só alguns exemplos, pessoal, só para vocês verem: o mandacaru, juazeiro, facheiro, né, xique-xique, coroa de frade. Tem muitos, retrata muitos cactos, porque são vegetações que estão intrinsecamente ligadas ao nosso bioma Caatinga, né. E o potencial forrageiro é interessante, porque existem árvores que podem ser utilizadas como alimento para nosso rebanho. Então, o angico, o pau-ferro, a catingueira rasteira, todas essas árvores, se você tiver um manejo sustentável, adequado, você vai conseguir ter alimento durante um bom período para os animais, sejam eles bovinos, ovinos ou caprinos, né? Se bem que os bovinos, eles precisam de uma maior quantidade nutricional e muitas vezes algumas dessas árvores não conseguem suprir aquela necessidade nutricional do bovino, porque ele tem um porte maior do que o caprino, do que o ovino, né? Mas você vê que tem um potencial enorme também a Caatinga com relação à utilização de sua vegetação para a engorda dos animais, ou seja, para a alimentação animal, né? Muitas árvores também são frutíferas, né? A gente usufrui também de muitos frutos da Caatinga, principalmente a gente vai falar aqui, a gente fala do umbuzeiro, da mangaba, né? São árvores que a gente tem mais, eu tenho mais conhecimento, eu tenho o juazeiro, a gente tem mais contato, vamos dizer assim, né? Mas existem outros, como murici, jatobá, que também servem de alimento com relação às suas frutas, né? E esse potencial madeireiro, é o que Gilberto até comentou sobre ele, a gente observa mais, né? As árvores, elas são árvores frondosas, em muitos casos, né? Árvores grandes, e aí facilitam a produção de lenha e de carvão, né? De estacas, né? Então, a gente pode destacar, por exemplo, o angico de bezerra, a catingueira. Por isso que algumas dessas árvores estão em processo de extinção, como o Mário deu uma pesquisada ali e nos falou algumas, né? Porque o potencial madeireiro delas é enorme. Então, a gente vê muita cerâmica na nossa região, padarias utilizam muito esse tipo de vegetação. Inclusive, o IBAMA, né, ele proibiu, vamos dizer assim, proibiu que nós cortemos, né, árvores nativas da Caatinga, para evitar que elas cheguem a se extinguir, e hoje a gente está cortando muito algaroba, né? A gente sabe que a algaroba não é uma árvore da Caatinga, né? Ela é uma árvore exótica, vamos dizer assim, é uma espécie exótica extraída, trazida, se eu não me engano, do Peru ou da África, eu não estou lembrado no momento, mas ela não é uma árvore própria nossa, mas se adaptou muito bem à nossa região, e você vê diversas áreas que deveriam ser habitadas por vegetação nativa, que hoje só encontra algaroba. Oi, pode falar. A algaroba, ela é africana. É africana, não é isso? Porque eu tinha visto falar, se não me engano, que ela era dos Andes, ali da região do Peru. Eu não estou lembrado de onde eu vi. Tá, então tranquilo. Obrigado aí também pela informação. Às vezes você confunde, é muita coisa para lembrar e vai confundindo. Mas
Algaroba, então, como ela não é nativa, você pode cortar, né, para usar para fabricação de algo que ela seja possível. Não sei se móveis, a algaroba não deve ser boa para móveis, mas para lenha e para carvão, ela é utilizada, né? Bom, em face da importância da aroeira e do umbuzeiro, pessoal, na economia dos agricultores, né, essas espécies estão proibidas pela legislação florestal de serem usadas como fonte de energia. Isso estão proibidas. Não sei se o nosso ministro do meio ambiente vai permitir, porque ele está permitindo tudo, né? Então, eu não sei se essas espécies também voltarão a ser permitidas no corte futuramente. Eu espero que não, né? É um bioma tão degradado já que, se for permitido cortar ainda mais nossas árvores, a gente vai Daniel, chegar... tem uma pergunta aí no chat, de Josilene. Sim, maniçoba também. Isso, uma boa observação, Gisele. Obrigado. Gisele falou aqui da maniçoba, né? Sobre o potencial forrageiro. A maniçoba, pessoal, a gente muitas vezes acha que não pode ser utilizada, tal, mas como ela frisou bem, ó, a maniçoba, se você tiver um manejo adequado, ela pode ser usada também como forragem para os animais, né? Muita gente utiliza. Agora, claro que tem que ter todo aquele cuidado, um manejo, né, correto, porque a maniçoba ela pode causar a morte do animal, ela tem uma substância tóxica, né, se não me engano. Jéssica pode também corrigir. E essa substância ela pode causar também a morte do animal e até do ser humano, se o ser humano consumir maniçoba, né? É um vegetal que é utilizado também como forragem. Obrigado, Jéssica, pela participação. Josilene disse o quê? Daniel, é o mesmo Sim. princípio ativo que tem na mandioca, é o ácido cianídrico. Isso mesmo. Isso, Aaron, se não for feito o manejo correto, realmente também até... Tem cortada, picada, cuidado de deixar secar no sol. Evaporar. Isso mesmo. Muito obrigado também pela participação. No caso, o Josilene falou aqui sobre as bromélias, né? Nós temos sim algumas bromélias na nossa região, que são plantas que muitas vezes chamadas plantas epífitas, que elas vivem sobre outras plantas, né? Usufruindo dos nutrientes daquelas outras plantas, e elas produzem flores muito bonitas, né? As bromélias, elas também tem algumas na Caatinga, que são exclusivas da região da Caatinga, que em muitos casos estão até chegando à extinção em algumas áreas, porque se destrói a vegetação, consequentemente essas plantas não conseguem sobreviver também naquela área nua, naquela área que não tem outros tipos de vegetais, tá? O potencial medicinal também, pessoal, como a gente já comentou, ele é muito grande, né? Aqui eu coloquei algumas espécies, aroeira, araticum, quatro patacas, essas plantas, eu tenho algumas que eu não conheço, vou ser sincero, tá certo? Mas você pode usar, por exemplo, quando está com diarreia. Essa questão aqui, catártica, se refere a um laxante. Quando você está com prisão de ventre, essa quatro patacas, que é um tipo de vegetal, é utilizado também para, vamos dizer assim, facilitar a evacuação, né? Tem antiasmática, tem antifebril, o sabiá para o peitoral, provavelmente para problemas respiratórios, né? Problemas estomacais. Então, você tem vários tipos de plantas com alto potencial medicinal. Então, os chás que a gente toma desde criança, realmente eles servem para algum tipo de problema de saúde. É claro que muitas vezes, né, aquele problema de saúde ele é muito agravado, né, está muito grave, e a gente tem que procurar um médico para que ele consiga também receitar um medicamento que, mesmo tendo o princípio ativo dos chás que a gente utiliza, ele vai ter, por exemplo, um melhor desempenho, vamos dizer assim, porque ele é mais concentrado, né? Você tem uma maior quantidade daquele princípio ativo do que na vegetação diretamente. Mas se for algo que nós temos comumente, uma dor de barriga, assim, né? Problemas de estomacais, né? Má digestão, você pode tomar, sim, alguns vegetais que nós temos aqui no nosso bioma. Com relação à fauna, né? Também é uma fauna que, de certa forma, ela é rica, né? Porém, não é tão conhecida. Ela é pouco conhecida. Infelizmente, né, os estudos com relação à fauna da Caatinga,
eles são restritos, né? Muita gente não trabalha com muitos animais que habitam a caatinga, porque também são animais que migram muito. Como eu comentei com vocês no início, no período seco, os animais não têm alimento, vamos dizer dessa forma. Então, eles vão ter que se migrar para outras áreas. Fica muito difícil dos pesquisadores conseguirem estudar a fundo algum desses animais, né? E algumas espécies já estão ou desaparecidas, né, na natureza ou em vias de extinção. Com relação aos felinos, até o Diego já falou, né? As onças, principalmente a onça parda. A onça parda, que é essa onça que está aqui nessa fotografia, ela está praticamente extinta da nossa área. A gente não consegue mais observar muitas espécies, né, de onças pardas, porque elas foram caçadas principalmente devido a ter seu habitat reduzido, elas iam para as fazendas e iam comer o gado, os caprinos ou ovinos daquela região, ou galinhas, o que fosse, né? Porque a área estava reduzida, não tinha alimento, eles se alimentaram nas fazendas e o pessoal acabava matando esses felinos decorrente do processo do alimento que ele ia buscar, claro, né? Outros exemplos são alguns herbívoros, como o veado catingueiro, que eu citei, né? E a capivara. A capivara não é endêmica da caatinga, mas é um roedor, né, que vivia nessa área da caatinga. Só que, infelizmente, ela está se afastando, né, principalmente pela caça predatória, né, e também pela destruição do hábitat natural. E ela está migrando para outras regiões, para outras áreas. Tá certo? E a ararinha azul e as chamadas pombas de arribação, né, que a gente chama de arribação, são aves de arribação, elas também muitas vezes não estão retornando à caatinga devido à destruição do hábitat. E quando retornam, a caça predatória acaba por dizimar muitos linhais, né? Alguns linhais são destruídos quando o pessoal vai caçar as aves mais velhas, e aí também muitas vezes elas morrem e os filhotes não têm como se alimentar, acabam morrendo devido à caça predatória também. A ararinha azul, pessoal, é uma ave que está aqui nessa fotografia, estão tentando colocar de volta no ambiente. Aí, infelizmente, se não me engano, 2 tentativas já. Uma ela morreu nos fios de alta tensão, né, era um macho, bateu no fio de alta tensão e morreu. E a outra agora eles soltaram, não sei ainda como é que está o processo de volta à natureza dessa espécie, né? Mas a gente tem só em cativeiro. Naturalmente, pode ser que elas se recuperem, né? Mas no momento elas estão muito escassas, né? As espécies estão muito escassas no ambiente. Ou em algumas áreas sumiram também já, né? Outros que a gente encontra muito aqui, o preá. Comumente a gente encontra preá, o sapo cururu. Quem nunca viu um cururu? Todo dia a gente vê, né? O tatupeba, que a gente chama de tatupeba. O tatupeba é o carrasco, como a gente chama, né? E o tatu-bola é o verdadeiro. O verdadeiro, que é o tatu-bola, é o que está em maior risco de extinção. Antigamente, o pessoal que caçava na nossa área aqui, eles falavam muito, não, peguei um verdadeiro, peguei 2. Hoje, dificilmente, você vê alguém dizendo que conseguiu caçar um verdadeiro, que a gente chama o tatu-bola, né? Inclusive, o tatu-bola ele foi utilizado, né, como mascote da Copa de 2014 para tentar melhorar a consciência com relação da população com relação a essa espécie de animal, né, tentando ver se a gente se sensibilizava, né, e evitava matar essa espécie, né, mas infelizmente muitos ainda o fazem, né. Alguns agricultores, algumas pessoas que vivem em regiões, vamos dizer assim, da zona rural, eles matam essas espécies para consumir o próprio alimento, né, não tem outra fonte de proteína, pode acontecer, mas, infelizmente, muitos matam para vender, ou pegam vivo e criam em casa para depois fazer uma festa tal, e matar e comer. Aí isso acaba, né, dizimando boa parte da população desse tipo de seres vivos, né? Por isso que eles estão em período de extinção. Com relação a número de espécies endêmicas, aqui, répteis e anfíbios, a gente tem cerca de 167 espécies, 24 são endêmicas, só encontra na caatinga. Com relação aos mamíferos, 143, 12 são endêmicos. E com relação a invertebrados, no caso de abelhas, 30 são endêmicas, né? Ou seja, 30 espécies de abelhas e alguns invertebrados são encontrados exclusivamente em nosso bioma. Uma coisa interessante sobre a caatinga são as manifestações culturais, pessoal. A gente não pode só falar de fauna e falar de flora, né? A gente tem que falar também do povo, da cultura do bioma, né?
e como a gente comentou no início, ele abrange todo o Nordeste. Claro, umas áreas maiores e outras menores, mas toda a cultura nordestina, em sua parte, está baseada no bioma caatinga, de certa forma, né? Como, por exemplo, aqui, o cangaço, retratando o cangaço. O cangaço, ele, quando você vê imagens, vê filmes, né, músicas que falam sobre o cangaço, cordéis, que é um tipo também de manifestação cultural nordestina, ele fala basicamente daquelas pessoas, né, que, fora da lei, vamos dizer assim, que viviam exclusivamente do bioma e assaltando algumas áreas, mas conheciam muito bem a região em que viviam e tal. Então, vejo que tudo está interligado com o nosso bioma, né? As vaquejadas, que antigamente eram as pegas de boi, né? O pessoal adentrava a caatinga para pegar novilhas, o gado que fugia, tá? E surgiu a vaquejada disso aí. As festas juninas, importantíssimas na nossa cultura, infelizmente, a pandemia a gente já está, né, vai fazer 2 São Joões, né, que a gente não consegue dançar um forrozinho em pé de serra, né, e também participar de quadrilhas, por exemplo, e várias manifestações com relação, por exemplo, à nossa produção de artesanatos, né. O artesanato nordestino ele é riquíssimo, né, você tem produção utilizando madeira, utilizando bordados, utilizando argila, utilizando outros tipos como algodão, por exemplo, né? A gente produziu algodão colorido. Então, essas manifestações culturais são importantes porque elas mantêm, vamos dizer assim, a união do povo, né? Do povo da Caatinga, aquele povo que muitas vezes é tratado como um povo sofrido, que não é, de certa forma, não é. É um povo alegre, né? Um povo que tem uma cultura riquíssima, né, pessoal? Para concluir aqui, né, já me alonguei demais, já é 8h07, eu vou falar um pouquinho sobre as alterações ambientais. Então, a gente está para terminar já de concluir nossa conversa, né? Então, no caso aqui, as principais indústrias, vamos dizer assim, que prejudicam o bioma são a cerâmica, né, a indústria cerâmica, as caieiras, a produção de óleos vegetais, no caso, a produção de sabão, utilizando também óleos vegetais, e padarias, pizzarias, etc. Porque eles extraem diretamente os vegetais, né, de forma que não é sustentável. Ou seja, eles extraem a vegetação e deixam o solo nu, solo sem nada, né? E esse solo, futuramente, como o Gilberto comentou, vai entrar em período de desertificação, porque a vegetação nativa foi retirada, né? Então, todos utilizam o potencial da vegetação e, infelizmente, não devolvem nada ao ambiente, porque eles poderiam replantar, por exemplo, aquela área que foi devastada, né? Mas ninguém pensa nisso no momento, quando estão destruindo, né? A ocupação de indústria e de pessoas também afeta muito o ambiente, as atividades agropecuárias, né? As pastagens também afetam diretamente a vegetação nativa, e a indústria utilizando essa vegetação para produção, basicamente, de madeira, né? E de carvão. Outra coisa que a gente comentou, os projetos de irrigação e drenagem que atingem diretamente os solos e os açudes, né? Se forem projetos bem pensados de forma sustentável, utilizando, por exemplo, gotejamento, que é um tipo de irrigação, porém, a gotinha cai diretamente onde a planta situa-se, e aí o solo vai sendo irrigado de forma sustentável, evitando aquela aspersão, que é aquele tipo de ferramenta que vai jogar muita água ao mesmo tempo, né? Então, você pode, sim, de certa forma, utilizar a água de açudes do lençol freático de forma sustentável. Você vai ter sempre a produção de alimentos, né, e de outros produtos utilizando a irrigação. Mas esses projetos, né, que não pensam de forma sustentável acabam também por drenar muita água e destruir as áreas do bioma. E a mineração é um dos principais também fatores que afetam o bioma caatinga, porque além de desmatar áreas enormes para extrair os minerais, eles retiram o mineral do solo, deixam o solo com buraco, vamos dizer assim, o solo extraviado, né? Não devolvem aquele solo, então você tem uma extração que vai degradar áreas enormes e, como os minerais são fontes esgotáveis, né? Acaba por aquela região também ficar inabitada por animais e vegetais. As rodovias também, pessoal, infelizmente, né, servem muito para nosso deslocamento,
mas muitas são construídas de forma incorreta, né? Eles não pensam nos animais que vão atravessar, então muitos morrem por causa das construções, no momento, por atropelamentos, né? Você modifica aquela área por extrair uma grande vegetação da área, muitas vezes nem ao redor fica a vegetação, eles extraem tudo, né? Para deixar a área mais fácil de construção, né? Então, as vegetações também são extraídas para a construção de rodovias e muitas vezes de forma inadequada. E como a gente vem sempre citando, né? A utilização da lenha e do carvão produzido pelas árvores nativas, né? No caso aqui, 73% do consumo de lenha e carvão é no setor domiciliar, então as pessoas utilizam em suas casas, mas como são poucas pessoas que utilizam, a vegetação consegue muitas vezes, né, aflora novamente. Ou seja, aquela árvore, ela consegue, se você extrair pequenas partes, ela consegue crescer. Mas o problema são os 27% que a indústria utiliza, porque ela derruba totalmente o vegetal, evitando que aquela área consiga se recuperar, né? Então, mesmo que a gente tenha combustíveis como gás de cozinha, por exemplo, né, pode ser utilizado em padarias, pizzarias, na própria casa, tá? Mas também até o preço, muitas vezes, desse tipo de gás acaba fazendo com que a população e até as indústrias vão buscar um produto energético mais barato, que é a vegetação, ou seja, o carvão e a lenha, né, proveniente da caatinga. Uma coisa daqui, pessoal, curiosidade, né? Você tem uma área que você extrai, ela pode levar de 15 a 20 anos para se recuperar. Então, veja aí, 15 a 20 anos para aquela área se recuperar. E nesse meio tempo, nesse tempo de 15 a 20 anos, você vai ter várias degradações ocorrendo no ambiente, principalmente pelas chuvas e pelo vento, que são coisas naturais, mas não ocorreriam se a vegetação estivesse presente, e aí ocorre a erosão do solo, por exemplo, e aí leva a desertificação, porque a vegetação vai demorar muito para se recompor, né, se recuperar. Outra coisa importante de destacar é isso aqui, ó, o consumo de lenha e carvão da região litorânea, na sua maioria, parte é fornecido pela caatinga, né? Então, a Mata Atlântica já está tão devastada também que eles preferem retirar as árvores daqui da caatinga para utilizar na região litorânea, e aí não degradam a área onde estão inseridos, vindo degradar a área de outras populações, né? Infelizmente, isso acontece até os dias de hoje ainda. A gente vê muitos caminhões carregando lenha para a região litorânea, né? Saindo aqui da caatinga. Daniel, Gisele Olá. falou aí no chat que ela não é muito de falar, não. Gisele, ela falou em relação às árvores, né? Que aqui a gente utiliza mais as árvores secas, né? Para fazer isso o mesmo. carvão. Obrigado, Gisele. Boa intervenção. Realmente, as árvores que a população em si, né, utiliza são as mais secas, né? E aí, aquelas mais secas, eles conseguem extrair em pequena quantidade, fazendo com que a mata virgem em si consiga se recuperar mais facilmente, diferente das indústrias que retiram tudo, né? Elas vão precisar de muito mais lenha, por exemplo, muito mais carvão, e acabam retirando tudo do ambiente, né? E, de certa forma... Isso, pode falar, Marcos. Não, mas tu já viu aí a pergunta. É que eu gosto, mas ao longo prazo pode causar impacto. Sim, Gisele, realmente pode ao longo prazo causar impacto, mas assim, se você tenta observar um morador de um sítio, de uma zona rural, né, que cozinha exclusivamente com lenha, né, ele muitas vezes busca aquela lenha em uma determinada área, ele não faz uma extração de vários ambientes, várias regiões do seu sítio, vamos dizer assim, né. Ele vai extrair de um local primeiro, se aquele local acabou, aí ele vai buscar em outro, certo? Mas se você conseguir ter um trabalho de conscientização com as populações do bioma caatinga, eles vão entender. Eu tenho certeza que eles vão entender e vão tentar a extração de forma sustentável. Isso aí, as populações nativas, vamos dizer assim, de certa forma, elas têm uma consciência maior do que, claro, os donos de indústria, né? O dono de empresa ele quer saber de lucro, né? Mas, de certa forma, ao longo do tempo, sim, pode causar certo impacto também no ambiente. Da mesma forma, a caça, seja ela predatória, né, seja ela para venda, ela também vai causar um certo impacto
ao longo do tempo, né? Então, esse trabalho de consciência, de conscientização era muito importante que ocorresse nas escolas, por isso que esse dia, né, da Ubioma Caatinga também tem essa importância da gente tentar conscientizar nossos alunos, a comunidade em geral, nossas cidades, né, para que isso vá se espalhando. Então, a criança, com esse trabalho na educação ambiental, é de fundamental importância para que ela fale para o pai dela, por exemplo, fale para o avô, vovô, o senhor está cortando lenha, o senhor está matando um animal, isso aí pode tal. Muitas vezes surte um efeito interessante na mentalidade dessas pessoas, né? Tá certo? Agora, por que é importante a gente preservar o bioma caatinga? Eu já falei tanto sobre várias coisas, né? Então, para concluir, eu vou citar aqui alguns fatores qual é a importância de preservar nosso bioma. Primeiro, segundo o IBAMA, 80% do ecossistema original já foi alterado, ou seja, só tem 20% do bioma caatinga intacto, ou seja, nativo. 80% já foi alterado. Ou retirado da área, animais migraram de uma área para outra, ou seja, já foi muito modificado pelas cidades também, desviado cursos de rios. Então, veja que nós temos pouquíssimas áreas que estão nativas no bioma caatinga. E desse, né, 46% já estão desmatados. Então, veja, quase metade do bioma já está desmatado devido à ação humana. Então, é uma coisa de se pensar muito bem, né? E tirar da mente que o bioma é um bioma pobre. Pelo contrário, é um bioma muito rico. Então, é importante que a gente preserve. Para que, não para só nós hoje em dia, para nossas gerações futuras também, né? Imagine se você destrói uma área, uma população se muda daquela região, porque não tem mais fonte de alimento, fonte de água, você destruiu também a cultura daquele povo que habitava certo ambiente, né? Não só fauna e flora, mas também a cultura é afetada. Então, a gente tem que pensar muito nisso. É um ecossistema muito rico. Oi, pode falar. É que nem diz o ditado, né? O ser humano só fecha a porta depois que é roubado. Aí depois que perde essas riquezas, né, da terra, é que vão Isso. conseguir tentar, né, rever esses erros. Isso, e como a gente comentou agora, para recuperar áreas que estão degradadas é uma dificuldade enorme. E o gasto, falando em gasto de dinheiro mesmo, né? Porque a gente pensa muito no capitalismo, é o dinheiro. O gasto é muito maior do que você usar de forma sustentável. Infelizmente, o pessoal pensa no imediatismo, né? A gente é imediatista, pensa no momento, não pensa no futuro. E aí acontece dessas formas, né? Dessa forma. Então, por ser um bioma exclusivo do Brasil e é uma questão muito rica, também é importante preservar. Você não vai encontrar, por exemplo, algumas árvores em outro ambiente. Um buzeiro, ele se adapta, pode se adaptar em outras regiões, mas ele é muito adaptável ao bioma caatinga. Você pode ver que tem um buzeiro numa área, um animalzinho leva uma semente do umbu, depois que consumiu a fruta, leva para outra região, ele já nasce ali de novo. Então, é uma árvore que está muito adaptada. Você não vai encontrar basicamente em outros lugares. E aí, se você extrai todos os umbuzeiros do bioma, você acaba extinguindo uma árvore que tem suas importâncias tanto para a economia local, quanto para o ser humano em si, de outras formas, e também para o ambiente como um todo, né? Falando de uma espécie só, existem várias espécies que também estão nessa situação, né? 11% do território brasileiro é ocupado pelo bioma caatinga e boa parte da população nordestina vive desse bioma. Então, veja a importância de a gente conseguir preservá-lo, né? Fornece energia por meio da lenha a 70% das famílias da região, como eu estava comentando agora há pouco, mesmo que não seja de forma sustentável, mas é importante para que as pessoas consigam cozinhar seus alimentos, né? Ter sua casa aquecida, porque muita gente não tem energia elétrica, né? E muitas vezes a lenha é usada na fogueira, né? Para aquecer um ambiente, alguma coisa do tipo, aquecer a casa. E também, culturalmente, a gente usa a lenha para a produção de fogueira na época junina, né? Que é importante que ele utilize principalmente a algaroba, né? Mesmo que não seja tão boa de queimar, mas é melhor do que usar plantas nativas. Alguns recursos não madeireiros extraídos, por exemplo, pastagem do gado, produção de mel, comercialização de frutos nativos e plantas medicinais, também isso faz com que o potencial da caatinga seja importante para que a gente preserve, né, essas potencialidades de extração dos recursos não madeireiros. E, por fim, pessoal, a bacia do São Francisco, né, que abastece boa parte da população com água e energia, depende muito
do bioma Caatinga está intacto, principalmente nas margens do rio, né? Essa mata chamada mata ciliar, ela impede que na erosão o solo adentre o rio e assorie, ou seja, causa assoreação, diminuindo a lâmina de água. A gente sabe que quanto menos água, quanto menor a profundidade, maior a evaporação e, consequentemente, aquela área pode secar mais facilmente. Então, é importante manter a mata ciliar, né, na bacia de São Francisco, para que esse rio continue sempre, né, com água todos os anos, vamos dizer assim, para que a gente tenha recursos como água e energia para a nossa sobrevivência, né? Então, eu falei demais já, 1 hora e 20 minutos praticamente. Eu agradeço todo mundo aí também pelas contribuições. Essa conversa é importantíssima, porque evita que eu fique, né, o palestrante, vamos dizer assim, eu não me sinto palestrante, professor mesmo, a gente se sinta sozinho, mas ainda online, né, de certa forma, a gente não está vendo todo mundo e acaba, então estou falando sozinho aqui, de certa forma. Agradeço por vocês terem contribuído também, né, porque essa consciência que nós buscamos, né, de certa forma, sensibilização, não é nem conscientizar, que é difícil você conscientizar alguém, é mais fácil sensibilizar, né, tá modificando a palavra assim, vamos dizer, de certa forma, sensibilizar o outro, é importante para que a gente tente preservar nosso bioma, né. Nós estamos diretamente inseridos nele, dependemos também dos animais e vegetais que vivem nessa região, dos recursos naturais que ela provém, né. É importante que a gente consiga preservar. Eu trouxe até nesse final aqui, consegui essa imagem, né, lá no Google, foi do Google. É lindo ver a Caatinga iluminada, é lindo ver a terra toda prateada. De Roberto Malvese, né, não pesquisei quem é, mas não sei se Romana sabe quem é o autor. Mas eu quero agradecer a todos pela atenção, né, pelo tempo que vocês disponibilizaram de suas vidas aqui para me ouvir. E muito obrigado pelo convite, Ari, mais uma vez, e obrigado a vocês por participarem de forma ativa também na nossa palestra. Se tiver alguma pergunta... A gente que quer deixar alguma pergunta, quem tiver alguma pergunta... Quem tiver, pode, se eu souber, eu respondo. Eu que agradeço, Daniel, a sua disposição, né, uma palestra, uma apresentação rica, né, foi enriquecedor mesmo, aprendi muito, esse bioma, né, você trouxe informações riquíssimas, acredito que não só eu, como todos que aqui estão presentes, né, ficou satisfeito, né, com essa palestra, com essa excelente palestra, né, e que vamos pensar, né, no amanhã em trazer mais algo assim para a nossa escola, né, para trazer algo semelhante. Temos aí a participação, né, eu não conheço, mas seja bem-vindo, acho que foi Jéssica, não foi, Mariclécia? Jéssica e teve outro, se não me engano. Gisele. Gisele, tá, desculpa. Então, Adjátio. Tem a de Jácio também, então agradecer a participação de vocês, tá? E que nos próximos fiquem à vontade, tá bom? A gente sempre vai divulgar, vai fazer a divulgação antes nas redes sociais da escola. E se vocês precisarem de alguma coisa, pode vir à escola, a escola sempre vai estar de portas abertas para vocês, tá bom? Eu, assim como Daniel, dou por encerrado. Se alguém quiser falar algo, né, agradecer, né, ao nosso professor Daniel pela, mais uma vez, excelente palestra, né, fica à vontade. No mais, muito obrigado mais uma vez, Daniel, e a todos que aqui, né, participaram. Um abração, até mais. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo. Se ninguém tiver nada para falar, dá por encerrado. Boa noite. Parabéns, Daniel. Foi muito boa a sua palestra, viu? Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo, viu? Então, boa noite. Parabéns, boa noite. Daniel. Foi muito bom, viu? A gente faz parte, né, do bioma Caatinga, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que a gente não sabe, até por a gente não fazer parte do campo, né? Às vezes a gente vai no sítio, mas a nossa realidade é totalmente diferente do campo, né? Mas é muito bom, cada vez mais a gente aprende e pratica boas práticas, né, em relação aí ao bioma, né, que a gente precisa trabalhar, principalmente em relação a essa questão da extinção, né? Então, foi muito bom, viu, Daniel? Parabéns.
Valeu, Marclés, boa noite, obrigado também pela presença, né, e pelas palavras, né. De certa forma, não trago nem como uma palestra, eu tento mais, assim, as informações para a gente conversar mesmo, para o que eu também não sei, eu, como sou especialista no assunto, escutar também dos nossos alunos têm muito a contribuir, a Aaron falou muito bem aí, contribuição de Jéssica, a Adriana falou, se não me engano, e aqueles que não quiseram falar, mas também têm suas contribuições a dar, e em uma próxima oportunidade, fiquem à vontade, pessoal, para nos auxiliar também, a gente não sabe de tudo, né, a gente muitas vezes tenta fazer o máximo, mas o máximo nosso não supre toda a necessidade de aprendizado de vocês, então, eu que agradeço a todo mundo também pela presença e pelo auxílio, né. Gilberto falou também, muito obrigado, pessoal, tenham uma boa noite, por mim eu estou satisfeito. Boa noite, até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, pessoal, boa noite. Até a próxima. Até amanhã, tem aula novamente. Parabéns, Um abraço. Abraço. Valeu. Oi.